Hoje nós vamos falar sobre a cultura do jejum. Eu quero fazer seu coração queimar por isso. E eu confesso para vocês, gente, que ontem de madrugada, eu já estava de madrugada, eu fui dormir uma e pouco da manhã, que eu estava aqui meditando nas escrituras. E eu comecei a orar sobre isso. E como faz queimar nosso coração para jejuar, né? Porque é muito forte, gente, falar sobre essa chave, essa uma das chaves especiais que Deus nos deu, uma das ferramentas que poucas pessoas usam, mas que é uma ferramenta poderosa para mover coisas espirituais. Vamos orar, vamos falar com nosso Pai. Pai, que manhã maravilhosa, que manhã incrível. Eu te peço que o Senhor nos encha, nos envolva com o seu Espírito, nos envolva com a sua graça. Pai, alcance cada família que está aqui representada. Que teu Espírito, que é o Espírito de poder, o Espírito que cura, o Espírito que consola, que ensina toda a verdade. Que teu Espírito que faça a tua obra, alcançando os corações, colocando no lugar o que precisa ser colocado, ajustando os caminhos, passando um prumo na nossa vida, colocando a gente de acordo com a sua vontade. Em nome de Jesus, que teu reino se manifeste em cada família, em cada casa representada aqui. Justiça, paz e alegria no teu Espírito. Espírito Santo, alcance, fale, ministre. Toca de uma forma especial os meus irmãos nesta manhã. Que nós sintamos o toque especial, Pai. Em nome de Jesus, cura aqueles que estão buscando uma cura especial, buscando algo, um milagre na sua vida. Abra as portas para aqueles que se encontram num momento de portas fechadas, que haja provisão na família, que haja provisão em tudo que eles precisarem. Pai, em nome de Jesus, atenda o clamor do seu povo. Alinha o nosso coração ao teu coração. Alinha o nosso espírito ao teu espírito, porque queremos fazer a sua vontade. Ajuda-nos a ter uma consciência, conscientiza-nos do quanto precisamos submeter nossos corações à sua vontade nessa manhã. Espírito revelador, aquele que nos convence mais uma vez nesta manhã, para a honra e glória do teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje eu quero falar com vocês sobre uma parte da cultura do céu, né? Mateus capítulo 5, 6 e 7, Jesus começa lá no Sermão do Monte a falar sobre as características de um filho no reino. Os filhos do reino, como eles se comportam no filho do reino. Ali ele fala sobre a cultura. E a cultura tem a ver com as nossas ações, com os nossos caminhos, porque são as nossas ações e nossos caminhos que determinam que tipo de intervenção espiritual temos em nossa vida. Eu passei numa rua aqui com a Carol um dia desse aqui no Rio de Janeiro e eu falei com ela, presta atenção como é que é o negócio. Todas as casas coloridas, bonitinhas, mas tinha uma casa que era assombrada. Tinha uma casa, sabe, você sentia que era assombrada, tinha uma nuvem estranha, cheia de gatos, né? Você sentia um espírito de mulambo naquela casa, né? E você vai ver que ali há um tipo de adoração a outro Deus que não é o nosso Deus. Porque a quem adoramos damos o direito de habitar e governar a nossa vida. Então nossas ações e nossos caminhos são muito importantes para Deus, porque são eles que determinam que tipo de intervenção espiritual temos na nossa vida. Então, quando Jesus fala da cultura celestial, a cultura do céu, e fala da característica dos filhos do reino, ele mostra que as ações e os caminhos, como se portam esses filhos do reino lá no Novo Testamento, quando ele fala da cultura do céu, né? Que tem a ver com nossas ações e nossos caminhos. A palavra cultura vem da palavra culto. Então, quando a gente fala da cultura do jejum, que hoje nós vamos focar um pouco, vamos falar mais sobre essa questão. Então, já vamos para o texto. Eu vou colocar dois textos aqui na tela. Deixa eu pegar aqui para botar a Bíblia na tela para vocês, compartilhar com vocês na tela, tá bom? Vamos lá. E eu peço a você, não esqueça de dar like, de compartilhar, por favor, compartilhe, porque vale a pena, irmãos. Amém? Vale muito a pena. Mateus capítulo 6, 5 ao 6. Eu vou ler primeiro. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e as esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, e já receberam seu galardão. Né? E aí ele continua dizendo,
Mas tu, quando, presta atenção nas palavras, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta para o teu pai que está em secreto, teu pai que vem em secreto, te recompensará, né? Publicamente. Agora vem para Mateus 16, vou botar ali, e ele fala, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. E agora Jesus fala, tu, porém, quando, presta atenção nas palavras, tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Deixa eu terminar, é outro texto também, cadê? Para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Amém? Então Jesus, no Sermão da Montanha, ele dá instruções para orar. Então você tem duas passagens paralelas aqui. Mateus 6, do 5 ao 6 que eu li, ele fala quando orarem. Então ele usa duas vezes essa palavra quando. E é interessante que ele fala, então, quando orares, ele fala de forma negativa, não faça dessa forma, e depois ele fala de forma positiva, dizendo, então vocês oram dessa forma e Deus vai recompensar vocês publicamente. Então, Mateus capítulo 6, 16 e 17 que nós lemos, então ele fala do jejuar. Ele usa a mesma estrutura de pensamento para os dois, para orar e jejuar. Então, quando jejuarem, então ele fala duas vezes o negativo e ele também fala o positivo. Quando jejuar, não faça dessa forma e positivamente ele fala o que deve fazer. Então, há um paralelo bem próximo sobre o que Jesus disse sobre como orar e como jejuar. Quando ele diz como e quando orar, é porque há uma expectativa, ou porque a expectativa de Jesus é que cada um de seus discípulos iria orar e também jejuar. Jesus não disse se vocês orarem, e sim quando vocês orarem, ou quando jejuarem. Então, quando ele diz quando vocês orarem e depois quando jejuarem, é lógico pensar que da mesma maneira que ele espera que oremos, ele também espera na mesma medida que jejuemos. Então você vai ver que Jesus coloca a oração e o jejum no mesmo nível, no mesmo patamar, porque é importante isso. Então vocês entenderam? Jesus não disse se vocês orarem. Então quando ele diz quando orardes, isso mostra que havia uma expectativa de Jesus, que nós deveríamos orar, que nós iríamos orar e devemos orar, e também juntamente, no mesmo nível, deveríamos jejuar. Isso é claro, fica óbvio por trás das palavras que Jesus usa. Qual o propósito de jejuar? A grande sacada do reino de Deus, amados, não é conhecer somente, ter uma teoria, ter conhecimento teológico de todas as bênçãos que Deus tem para nós. Focou aqui. Mas de experimentar. Nós precisamos encontrar as chaves que faz com que a gente não somente saibamos que somos herdeiros com Cristo, mas que nós desfrutemos, porque a grande sacada do reino de Deus e que nos faz permanecer é quando começamos a desfrutar de tudo isso que foi conquistado na cruz por Jesus e para nós. Amém? O grande segredo da vida cristã é descobrir quais são as chaves, quais são os princípios espirituais que precisam ser colocados em prática. Eu desfrute de toda aquela teoria que eu escuto do púlpito. Então, pessoas que sabem muito, mas porque não experimentam, elas não permanecem. Né? E quando elas não permanecem, não experimentam, elas começam então a duvidar. E quando elas duvidam, elas se desviam, porque elas não experimentaram. Então elas falam assim, nossa, a gente falou tanto de Deus, mas eu nunca experimentei. Não experimentou não é por causa da teoria, a teoria era ruim ou a teologia era ruim. É porque essa pessoa não entende que o reino de Deus é movido por princípios. E se forem cumpridos, a gente desfruta daquilo que está liberado da cruz por nós. Então, o principal foco do jejum é para nos humilharmos diante de Deus. Esse é o foco principal. A maior e mais específica barreira para obtermos respostas às nossas orações é o orgulho. E qualquer coisa que nós possamos usar para retirar do nosso caminho essa barreira vai facilitar a resposta às nossas orações. O orgulho é maligno, ele é perverso e é um dos principais motivos que nos afasta das bênçãos que nosso Pai tem para cada um de nós. Todas as bênçãos já foram conquistadas no reino do Espírito.
O jejum é uma das chaves, o jejum e oração é uma das chaves. Assim como a oferta, eu já foquei um dia aqui só sobre a questão da oferta, que é uma das chaves que poucas pessoas não experimentam da generosidade de Deus, porque não gira essa chave. E hoje eu quero falar focadamente no jejum com vocês. Amém? Dá o like no vídeo, vamos subindo. Dê o like no vídeo, dá o like no vídeo. Então, o interessante é que quando você olha para a história da Bíblia, né, onde começou o pecado? Né? Onde foi o primeiro pecado? Qual foi o primeiro pecado que aconteceu? Você vai ver que a primeira demonstração do mal do orgulho não começou na terra. Começou no céu, quando um anjo chamado Lúcifer decidiu querer ser igual a Deus. O orgulho foi o primeiro pecado da história do universo. Pensa comigo, amado, se no céu, presta comigo, tá? Se no céu, em um ambiente totalmente celestial, né, onde tem os anjos, a glória de Deus, você vê a face do Senhor, um anjo se permitiu ser vencido pelo orgulho, querendo ser igual a Deus. Imagina quanto de nós, ou quanto estamos sujeitos, ou suscetíveis ao mesmo pecado no ambiente da terra, onde a natureza adâmica já espalhou, a natureza do pecado se espalhou por todo o mundo, onde a iniquidade aumentou. Se no céu, naquele ambiente, um anjo se permitiu ser vencido pelo orgulho, imagina nós que estamos sujeitos a isso, que carregamos em nós a natureza pecaminosa. E é interessante dizer também que Deus nunca diz que vai nos humilhar, Ele diz para nos humilhar. É uma atitude que precisa partir voluntariamente dos nossos corações. Nós não oramos pedindo a Deus que nos torne pessoas mais humildes. A humildade real parte de corações que voluntariamente decidem matar seu orgulho, decidem calar sua alma para responder ao Espírito Santo. Estão comigo? Estão conseguindo entender meu pensamento? Então eu queria ler outro texto com vocês, e é porque Lucas 14, Jesus então conta ali uma parábola e ele fala sobre aqueles... Ele começa a dizer, olha, vocês que vão a uma festa, não queiram estar, não chegam num lugar e sentam no banco da frente. Né? Jesus começa a falar sobre a questão do orgulho e da humildade. Não senta lá na frente, já vai chegando e sentando nas melhores cadeiras. Não, senta lá atrás. Para que vocês não passem vergonha. Você chega numa festa, chega lá, senta lá na frente, aí vem um cara, o anfitrião da casa, e fala assim, olha, você não pode ficar aqui, aí você passa maior vergonha. Então, quando você chegar, senta lá atrás, fica tranquilo, relaxa. Isso está na minha versão, tá? Jesus não falou dessa forma, não. Amém? Estão comigo? Então, aí Jesus, ele cita essas palavras aqui de Lucas 14, 11. Vamos colocar aqui na tela. Lucas 14, 11. Cadê? Compartilhar a tela. Porquanto qualquer que se a si mesmo, depois de falar o que ele disse, né? Depois de dizer o que ele falou, ou falar o que ele falou, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Jesus está falando de um princípio. É um princípio que rege todo o universo. Ele diz, porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Vocês viram isso? O texto diz, humilhe-se. E não Deus que vai fazer isso por você, é algo que você precisa fazer. Deus é quem exalta depois de você se humilhar. E aí, paralelo a isso, vamos para 1 Pedro 5. Cadê? Deixa eu pegar aqui. 1 Pedro 5, 6. Deixa eu botar na tela. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. Deixa eu pegar agora o versículo anterior a esse. Semelhantemente, vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Uau! Estão comigo? Quando vamos a Deus, levando nossas orações cheias de orgulho, Deus nos resiste.
Nós não podemos nos aproximar de Deus mesmo com alguns resquícios de orgulho. Nossas vestes, na hora de se apresentar ao Pai, não pode ter nenhuma mancha de orgulho. Lá em Salmo 138:6, eu não vou colocar na tela, diz: ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao soberbo conhece de longe. Quando você vai a Deus com resquícios de orgulho, ele de longe ele já te reconhece. Ele, não, você não pode entrar aqui, você não pode vir aqui, por causa do seu orgulho. Então podemos declarar que não há acesso a Deus com orgulho. Então eu quero que você veja o jejum como uma pá que Deus está dando para você retirar todo o orgulho ali com a pá, para que você e eu nos aproximemos dele e encontremos o seu favor. Deus nos deu uma chave para que, se a usarmos, isso vai nos ajudar a tratar com aquilo que é a maior barreira que impede nossas orações de serem atendidas. Então o jejum é uma bênção de Deus para todos nós. O jejum é uma das formas bíblicas para nos humilharmos diante de Deus, porque esse é um dos princípios da oração, de apresentarmos a Deus. Aquele que se humilha, Deus exalta. Estão comigo? Muito interessante essa questão do humilhar, né? Deixa eu pegar aí, fala se os humilhados serão exaltados. Né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu templo vos exalte. E é interessante porque você pode ver isso acontecendo na vida de Jesus. Né? O diabo, ou Lúcifer, que era o anjo de luz, queria ser igual a Deus, foi humilhado. Jesus, sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus, se humilhou diante de Deus e foi exaltado. Uau! Estão comigo ainda? Então, o jejum é uma das formas bíblicas, é uma das ferramentas para nos humilhar perante Deus. Então, olha que interessante, isso aqui é muito legal. Vou colocar na tela para vocês o Salmo 35. E abrindo o nosso entendimento a respeito da cultura do jejum. O jejum precisa fazer parte da nossa vida cristã. Pode colocar aqui, eu vou colocar aqui Salmo 35, deixa eu ver se eu coloquei, separei aqui para colocar na Bíblia, na tela, senão eu vou ter que procurar, peraí. Quanto a mim, porém, Davi falando, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco, eu afligia, presta atenção nesse texto, na parte do texto é esse aqui, eu afligia a minha alma com jejum, eu afligia a minha alma com jejum. Eu afligia a minha alma, quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejum. Jejuar é afligir a nossa alma. Porque nós devemos, essa palavra afligir pode ser trocada no hebraico para humilhar. Davi diz, eu humilhava a minha alma com jejum. Porque esse é um dos aspectos do jejum. Jejum é afligir, é humilhar a nossa alma. E por que você e eu devemos humilhar, afligir as nossas almas? Vou deixar aí a pergunta para vocês e depois eu continuo. Por que você deve afligir sua alma? Em poucas palavras, responda no chat. Vamos lá. Por que nós devemos afligir nossa alma? Jejum, você encontra então na Bíblia que um dos aspectos do jejum é afligir. De afligir nossa alma. A pergunta da Silene é a pergunta clássica de todos os irmãos. Por isso que eu estou trazendo essa palavra. Calma. Calma. Ela está dizendo, pastor, qual a maneira correta de jejuar? Presta atenção no que eu estou falando. Vamos lá. Né? Não adiante as perguntas. Para matar meu homem carnal. Opa, gostei. Por quê? Nós devemos matar nosso homem carnal, então. A paz e o homem de Deus, amém. Luiz Ricardo ali, ó. Para matar a nossa carne. Mas por quê? Né? Então vamos lá.
Por que nós devemos afligir nossa alma? É porque a nossa alma é a parte mais arrogante de cada um de nós. É a parte mais, é a parte arrogante de nós. É a parte egocêntrica, é a parte autocentrada. A alma ela tem três funções principais: vontade, intelecto e emoções. Ou seja, a vontade fala do eu quero, o intelecto fala do que eu acho e as emoções falam do que eu sinto. Eu penso, o que eu acho, o que eu sinto, é o que eu quero. Então, muitas vezes, a nossa alma que está falando com Deus, a partir dos seus sentimentos, dos seus desejos, das suas emoções. Eu quero, eu penso, eu acho. Eu vou orar, Senhor, olha, eu quero perdoar, falando, mas eu penso que não deve, porque a sua palavra diz, a gente começa, a nossa alma falando com Deus, e a alma é extremamente arrogante para com Deus. Por isso que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e não em alma somente. O espírito precisa primeiro submeter a alma, para depois então, porque a alma ela não foi feita para governar o homem. A alma foi feita para intermediar entre o espírito e o corpo. Eita! Estão comigo? Então, para Deus, o mais importante não é o seu querer, não é o que você sente, não é o que você pensa, mas o que Ele quer, o que Ele sente, o que Ele pensa. Por isso o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, para a gente apresentar o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, para que experimentemos. Não só para a gente conhecer a boa vontade de Deus, que nós sabemos que Deus é bom, que a sua vontade é perfeita, mas para que nós experimentemos, nós precisamos apresentar todo o nosso ser diante de Deus como sacrifício. Então Paulo não diz para fazermos isso para sermos felizes, mas para fazer Deus feliz. E se ele se alegra, sou alimentado pela força da alegria do Senhor, pois a alegria do Senhor é a minha força. Então Deus está dizendo que se queremos a sua vontade, nós temos que tratar a nossa alma, temos que calar ou submeter as nossas almas para que a sua vontade seja então estabelecida em nós e através de nós. E como nós vamos fazer isso? E uma das maneiras de subjugar a nossa alma e fazê-la se submeter à vontade de Deus é afligi-la com jejum. Você sabia que o nosso estômago pode se tornar um Deus na nossa vida? O estômago também não só fala do desejo de comer, mas também fala das nossas necessidades, das nossas carências. Pessoas carentes não conseguem tocar o coração de Deus, porque elas são totalmente controladas pelos seus desejos. Lá em Filipenses 3,19 fala, o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Pessoas que vivem, pessoas almáticas que vivem pela sua alma, estão sempre pensando, buscando as coisas terrenas. A mente não está na mente das coisas do alto. Ela está sempre pensando em resolver seus problemas. Eu vou orar para Deus resolver meus problemas. Eu vou jejuar para Deus resolver meus problemas. Mas o jejum não tem esse objetivo. O objetivo do jejum é afligir minha alma, fazer calar a minha alma, para que então a voz de Deus seja audível e eu saiba qual é a sua vontade, o que ele pensa e o que ele acha, não a minha vontade. Então, meus queridos, nossas almas precisam ser afligidas para fazer com que nossos desejos, pensamentos e sentimentos sejam totalmente submetidos à vontade do Pai. Então, um exemplo do Antigo Testamento, né? Lá no dia da expiação, que é um dos dias mais sagrados para os judeus até hoje, que é o Yom Kippur, né, o dia do perdão, dia chamado de dia da expiação. Em Levítico 16, 29 a 31, ali descreve a maneira como Deus ordena o sacrifício para o perdão de todos os pecados de Israel. Era um dia muito importante. E tudo dependia daquele sacrifício. E aí, no meio da descrição do sacrifício, Deus também requer uma resposta do povo. E essa resposta é que eles deveriam afligir suas almas. É como se ele estivesse dizendo, olha, eu tenho o perdão para vocês, eu tenho o sacrifício que vocês devem fazer para o perdão de vocês, mas vocês precisam estar numa condição para que vocês experimentem esse perdão. Então, além do sacrifício, que é algo que revela a graça de Deus, que Deus estabeleceu, eles também deveriam humilhar suas almas como condição para se beneficiar desse sacrifício. Então, o que eles faziam?
eles jejuavam. Uau! Em Atos 27 fala do dia do perdão, e ali, confirmando no Novo Testamento que o dia do perdão, ele fala, em vez de chamar o dia do perdão, ou o dia da expiação, em Atos 27 chama de o dia do jejum, afirmando para nós que afligir nossa alma é jejuar. Então o povo tinha que passar o dia todo em jejum, jejuando de alimento, abster-se de alimento, às vezes até de água, não necessariamente de água, mas de alimento. Então jejuar é abster-se de alimentos com propósitos espirituais. Uau! Então podemos afirmar biblicamente que era necessário Israel afligir suas almas para receber o benefício do sacrifício feito a seu favor. Os judeus, durante mais de 3.000 anos, sabem da importância do jejum. É cultura, fazia parte da cultura do jejum. Jejuar é dizer para nossa alma, cale-se, pois eu quero ouvir e me submeter a Deus. Estão comigo? Vamos ler Levítico 16? Deixa eu pegar aqui Levítico 16. Vamos ler. Olha isso aqui. Cadê? Levíticos 16. Levíticos 16. Vamos pegar aqui o versículo 29. Só um minutinho. Eu vou colocar no texto para vocês. 29. Olha isso aqui, ó. Isso vos será por estatuto perpétuo. Deixa eu pegar aqui. Isso vos será por estatuto perpétuo do 7º mês. Aos 10 dias do mês afligireis a vossa alma. E nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos. E sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, além do sacrifício que já era perfeito, eles deveriam se humilhar diante do Senhor. É a maneira como eles deveriam se santificar diante do Senhor. Quem está comigo? Quem está sendo abençoado? Fala comigo. Uau! Se você não faz parte do grupo do WhatsApp, entra no nosso grupo do WhatsApp, pessoal. Amém? Tem um grupo do WhatsApp aí na tela. Faça parte. Estou sempre mandando para vocês. Cale-se, pois eu quero ouvir a voz de Deus. Uou, é isso, é isso. Cale-se, alma. Nossa alma é arrogante, amados. Nós precisamos fazê-la calar. Estão comigo, amados? Amém? Lá no Novo Testamento, e aí vamos continuar nosso... Vocês estão vendo que eu estou focado num assunto central do orgulho. Orgulho é a chave que Deus nos deu. O jejum é uma chave que Deus nos deu para rompermos com aquilo que mais nos impede de ter nossas orações atendidas, aquilo que mais nos impede de experimentar as bênçãos de Deus na nossa vida. Existem outros propósitos, quando você vai entrar numa batalha, por exemplo, de jejua. Quando você jejua em direção a uma batalha, que você quer vencer aquela batalha, você está dizendo, quando você está jejuando, você está dizendo, Senhor, eu não vou procurar alianças com outras coisas, ou buscar outras coisas para vencer essa batalha, porque eu creio no seu poder. Então eu me humilho diante do Senhor e vou até a sua presença, buscando no Senhor vitórias. E aí você está dizendo, Senhor, lute essa batalha por mim. Isso também é uma maneira, um dos propósitos do jejum. É você colocar nas mãos do Senhor toda aquela situação e você se humilha diante dele para que essa oração seja atendida. Uau! Nosso jejum não muda a Deus, mas nosso jejum nos coloca numa posição que faz com que o coração de Deus se incline para nós e atenda o nosso clamor, porque Ele é nosso Pai e somos teus filhos. Filhos ruios, filhos maduros. A Bíblia fala que os filhos maduros são guiados pelo Espírito, não pela alma. Então, esses filhos maduros têm a sua alma subjugada, acorrentada, presa. Eles não vivem mais do que pensa, do que acha, do que sente, mas querem sempre ouvir o que Deus acha, o que Ele pensa, e nós queremos fazer a sua vontade. Oh, Marinaldo, obrigado pelo carinho. Uau! Estão comigo, amados? Posso continuar? Vocês têm tempo ainda para mim? Tenho outras coisas para falar.
É que esse assunto é tão abrangente que eu poderia fazer uma semana fazendo estudos. A ideia não é essa. A ideia é a gente se edificar através dessa palavra. Então, vamos correr para o Novo Testamento e vamos ver 2 Coríntios capítulo 6. Vem comigo. 2 Coríntios capítulo 6. Paulo, ele apresenta uma lista, né, das maneiras como ele aprovou a si mesmo como ministro de Deus. E olha as palavras do apóstolo Paulo. Vamos lá, compartilhar a tela, vamos lá. Pelo contrário, em tudo recomendando-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. Ele continua, vamos lá. Nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns. Fazia parte da lista do apóstolo Paulo aquilo que ele sentia como aprovado diante de Deus. Nos jejuns, ele vai continuar dizendo, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor, não fingindo. Ele continua essa lista. E aí mais à frente, deixa eu pegar aqui. Mais à frente aqui ele continua a lista. Lá no capítulo 11, 27. Deixa eu botar lá, eu estou com a Bíblia online aqui, legal isso, né? 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. E ele diz, em trabalhos, em fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejuns, muitas vezes. Presta atenção nisso. Em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio, em nudez. E ele continua falando da lista que via ele como aprovado para o ministério. Estão comigo? Deixa eu tirar aqui da tela para ver vocês escrevendo. Uau! Você percebeu que Paulo, ele fala fome e depois fala jejum. Porque fome e jejum é totalmente diferente. Né? Fome e sede é quando você não tem o que comer e beber. É algo involuntariado. Jejum é algo voluntário. Jejum é quando você pode comer e você nega comer. É diferente. Então, jejuar foi uma das maneiras que Paulo aprovou a si mesmo como ministro qualificado para Cristo. Uau! E agora deixa eu mostrar outra coisa para vocês no Novo Testamento a respeito do jejum. Atos 13. Vem comigo, igreja! Atos 13. Uau! Atos 13, deixa eu só ver colocar certinho para vocês, 21. Atos 13, do 1 ao 4, vamos lá. Vamos lá, Gideon. Deixa eu botar logo os 4 textos na tela. Pronto. Agora vai os 4 textos de uma vez. Olha isso aqui. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Calécio, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. Paulo estava ali, né? Antioquia, profetas e mestres estavam reunidos. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo. Oh, meu Deus, como é bom ouvir o Espírito Santo. Aí o Espírito Santo diz, separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Aí diz assim, então jejuando e orando, impondo sobre ele as mãos, os despediram, enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eu quero chamar a atenção desse texto. Uau, gente, isso é incrível. É incrível isso aqui. Eu estou ficando sem palavras. Uau! Vamos lá, vamos devagar. Já estou pedindo novos temas aí, eu vou pensar sobre esses temas, tá bom? Pode ficar tranquilo, eu vou trazer outros temas também. Presta atenção, eles afligiam as suas almas para ouvir Deus. E o que aconteceu? Deus falou. Essa é a estratégia. Essa é a estratégia de Deus. Existe uma solução espiritual, existe um caminho espiritual. O jejum faz nossa alma se calar e nossa percepção espiritual para andar nesse caminho aumenta. A igreja antiga, ela parava para ouvir Deus. E é interessante que eles oraram, presta atenção, eles oraram e jejuaram para ouvir Deus. E quando ouviram, aí ele diz que eles jejuaram novamente e oraram para então enviar Paulo e Barnabé. Essa é a cultura do jejum na igreja de Atos. A palavra enviados aqui no grego é enviados e acompanhados. O Espírito Santo não só os enviou, mas também foi com eles.
Primeiro eles pararam para ouvir o Espírito Santo. Como? Afligindo suas almas, fazendo a alma se calar, porque é no silêncio da alma que a voz de Deus é audível. Como foi no silêncio da alma de Elias, na caverna, que ele ouviu a voz de Deus. Não num vento impetuoso ali, não no fogo naquele momento. Há momentos que Deus vai balançar a casa, vai fazer barulho, vai arrebentar tudo, vai jogar a gente no chão, mas vai ter momentos que nós vamos precisar parar e ouvir a sua voz no silêncio. Porque no silêncio, a voz de Deus tem som. Uau! Amém, queridos? Estão comigo? Posso passar para o último texto? Está sendo abençoado? Depois eu vou falar com vocês sobre essa questão do jejum. Né? Como você deve jejuar? Como você pode jejuar? Jejuar, literalmente, é abster-se de alimento. Você pode fazer um jejum de celular, você pode fazer um jejum de alguma coisa que você gosta, mas, basicamente, jejuar é abster-se de alimento. Você pode, por exemplo, eu faço esse tipo de jejum. Eu começo assim, né? Eu faço um jejum a partir das 10 horas da noite, eu já não como mais nada. Passo aí a noite, aí eu durmo, né? E quando eu acordo de manhã, eu fico sem comer nada, tá bom? E fico até meio-dia em jejum. Beleza? Então, eu fui de meia-noite até meio-dia de jejum. Aí, por quê? Você está começando a jejuar agora. Então, depois, o que você faz? Você vai acrescentando 1 hora nesse jejum. Aí, você faz de meia-noite a 1 hora da tarde. Aí, vai fazendo. Você pode tirar um dia especial da semana para isso. Né? Às vezes, Deus pede dias específicos. Ele fala, olha, como já aconteceu comigo, eu já fiz 3 dias de jejum para algo específico que eu iria fazer, para me preparar para algo, ou uma batalha que eu ia enfrentar, espiritualmente falando. E às vezes eu tirava um dia especial da semana, toda quarta-feira, né? Como era com os irmãos da Metodista na época de John Wesley, eles tiravam dias da semana e isso era um critério da Igreja Metodista para se tornar um ministro na Igreja Metodista, que era o jejum. Isso era uma coisa que não podia abrir mão, né? Eles entendiam essa questão da importância do jejum para a vida de um ministro. Então, você pode fazer dessa forma, você pode estabelecer um horário, um dia específico que você possa fazer um jejum. E eu gosto de fazer jejum quando estou focado no jejum. Por exemplo, hoje eu iria passar o dia inteiro em jejum, mas eu lembrei que hoje eu vou precisar resolver algumas coisas, que eu vou ter uma viagem para São Pedro da Aldeia, e eu preciso resolver o problema do carro, fazer alinhamento do carro, correr atrás na rua, e eu não posso fazer isso em jejum, senão vai fazer mal para mim, porque se eu fizer qualquer esforço que eu faço em jejum, eu já começo a minha pressão abaixa, entendeu? Então o que eu faço? Eu tiro dias específicos, eu sei que naquele dia eu vou poder ficar mais em casa, focado em alguma coisa, ou não vou ter muito esforço físico naquele dia, então eu tiro aquele dia para jejuar. Então você começa, por exemplo, de meia-noite a meio-dia, depois meia-noite a 1 hora, meia-noite, porque a ideia é chegar a 24 horas. Então, eu fui me acostumando. Que é porque eu estava fazendo de meia-noite às 6 horas da tarde no outro dia. Depois meia-noite às 19, meia-noite às 20. Aí fui chegando, daqui a pouquinho eu fiz 24 horas de jejum. Falei, uau, 24 horas de jejum. Depois fui aumentando. Até que um dia eu fiz 3 dias de jejum. E aí você vai aumentando. Você abstém de alimento. Você pode ficar no líquido, bebendo água, né, tranquilo. E faça esse jejum. Tem uma igreja do meu amigo que ele está fazendo jejum, que estão das 18 horas... né, até no outro dia às 18 horas. A partir das 18 horas eles se alimentam normal, e aí, a partir de meia-noite começa de novo, acho que é meia-noite começa de novo, e vão até 6 horas da tarde. A partir das 6 horas eles almoçam, jantam lá, e aí depois meia-noite para tudo, e fica até, eles estão fazendo durante 30 dias. Não tem um modelo, eu vou fazer 21 dias. O que você tem que orar e falar, pai, olha só, lembre-se, gente, existem coisas que é voluntário. Tem que partir de você. É você chegar para o seu pai e fazer uma surpresa para ele. Pai, é o seguinte, toda quarta-feira é o dia que eu estou em casa, eu não trabalho na quarta-feira. Nesse dia eu quero jejuar, eu quero ficar focado na leitura da palavra, na oração. E eu quero jejuar, quero afligir minha alma, me humilhar diante do Senhor, porque eu quero ouvir sua voz. Simples assim. Não quero fazer nada modelo, um padrão, faça dessa forma que vai dar certo. Não, é algo que parte do seu coração. Deus está olhando aqui, ó, dentro do seu coração. Pode jejuar até as 12 horas, ótimo. Faça o jejum de meia-noite até as 12 horas. Depois, se você sentir, vai aumentando. Né? Eu pretendo fazer um jejum de 3 dias, né?
Provavelmente semana que vem eu vou fazer esse jejum. Mas o que eu estou fazendo? Como eu estou voltando agora que eu estava passando mal, aquele negócio todo, não podia jejuar, agora eu vou começar de novo. Jejuar meia-noite a meio-dia, meia-noite a 2 horas da tarde, meia-noite a 3 horas, depois meia-noite até meia-noite, depois meia-noite a meia-noite, meia-noite e tal. E vou aumentando até meu corpo ir sendo preparado, né? E de repente eu quero fazer 24 horas, depois vou aumentar para 2 dias, depois 3 dias. E tranquilo, entendeu? Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão gostando aí do nosso tema de hoje? Né? Posso ler mais um texto, gente, para a gente terminar? Esse aqui é profundo. Então você já sabe o propósito do jejum. Jejum é afligir a alma. Jejum é nos humilhar diante de Deus, porque nós não podemos ir à sua presença com resquícios de orgulho, e nós temos a nossa alma totalmente centrada em si mesmo. Jejum faz calar a minha alma, submeter, subjugar a minha alma, porque eu estou dizendo para Deus, Pai, eu quero a tua vontade, eu quero sentir o que você sente, e eu quero pensar o que o Senhor pensa. Uau, sem palavras. Acho que eu nem vou ler o último texto mais, gente. Acho que eu nem vou para o último texto. Eu vou sim, estou brincando. Para a gente terminar. Segunda Crônicas. Uau. Estão sentindo o que eu estou sentindo? Não. Segunda Crônicas. Gente, eu nem sei se alguém me abençoou pelo Pix, tá? Me perdoa se vocês mandaram com oferta, eu não vi. Não está chegando notificação para mim aqui, mas eu quero já agradecer àqueles que nos abençoou com o Pix. Amém? Me perdoa se chegou e eu não vi. Mas eu verei e agradecerei a Deus pela sua vida e orarei por você. Pode ficar tranquilo por isso. Ele diz assim, olha, presta atenção nesse texto, gente. Deixa eu só separar um texto aqui rapidinho. Só um minutinho, pessoal. Aí lá vai. Todos nós conhecemos. Cadê? Ih, foi pro lado errado. Peraí, gente. Ele diz, olha, 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Uau! Aqui nós encontramos, nesse texto, 7 passos. Né? Nesse texto apresenta 7 passos. 4 passos que o povo precisa dar em direção a Deus e 3 passos que Deus dá em direção a esse povo que deu os 4 primeiros passos. A Bíblia fala, chegai-vos a mim e eu achegarei a vós. 4 passos. O primeiro passo qual é? Nos humilhar. Por quê? Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Ele não está falando do povo ímpio ali, ele está falando do povo dele. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar. Por quê? Porque o orgulho é uma barreira para as nossas orações. O próximo passo é orar. É como se Deus estivesse dizendo, não comece a orar sem primeiramente tratar seu orgulho. Uau! E o terceiro passo, então, é buscar a minha face. E o quarto passo é converter-se dos seus maus caminhos, das suas ações. Porque é jejuando, orando, que a gente começa a ter a consciência de nós mesmos diante de Deus. E então a gente começa a nos converter, a mudar nossas direções, os nossos maus caminhos, porque nossas ações são os nossos caminhos que determinam a intervenção espiritual na nossa vida. Que tipo de intervenção espiritual eu tenho na minha vida está totalmente ligado às minhas ações e os meus caminhos. Por isso, quando eu jejuo, eu estou submetendo a minha alma para que as minhas ações mudem, os meus pensamentos mudem. E os pensamentos de Deus é que controla a minha vida, porque aquilo que governa meus pensamentos é o que vai governar as minhas atitudes, e as minhas atitudes falam do caminho. Então ele fala, primeiro se humilhe, primeiro cale a sua alma, depois ore. Depois com isso, o resultado disso, você vai se humilhar, orar e buscar a minha face. Você está buscando a minha face, você está preparado para olhar para mim, porque agora você está com sua alma calada, você está orando, a sua oração é atendida, então agora você pode olhar para a minha face, e aí isso vai converter seus maus caminhos. E agora vem a intervenção.
Então eu ouvirei dos céus. Então, você está vendo a palavra então? Porque havia uma condição. Então eu ouvirei dos céus. Eita, gente, eu tô arrepiado. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não somente você, mas o seu ambiente vai ser transformado. Presta atenção, o seguinte texto. Nossa, gente, isso é profundo demais. Olha, eu vou botar na tela. Espera aí. Olha isso. Ele fala: estarão abertos meus olhos, então estarão abertos meus olhos e atentos meus ouvidos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente, nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração, quando todos os dias meu coração estará fixado em você. Uau! Estou sem palavras. Uau! Estão comigo? Quais são as suas preparações antes de uma ministração? É isso aí. Orar, jejuar, nos preparar, leitura da palavra, oração, né? Chorar diante do Senhor, né? A vantagem de alguém que está sempre no chão é que não tem para onde cair mais. Quanto mais baixo eu estou, mais perto de não cair eu estou. O caminho para cima é o caminho para baixo no reino de Deus. Quanto mais nos humilhamos diante de Deus, menos altura tem para a gente cair. Eu estou sem palavras. E eu em lágrimas. Uau! Nos humilhemos. Eu estou falando isso para vocês porque semana que vem eu vou tirar um dia com vocês. Se vocês aceitarem, eu vou escolher um dia da semana em que todos do Café e Devoção vão jejuar, afligir suas almas. Para quê? Vocês já sabem. Não precisa mais. Acho que já foi tirado aqui toda dúvida como é importante jejuar. Jesus diz, quando orares, quando jejuares, no mesmo patamar, porque havia na expectativa dele que todo discípulo, eu e você também, iríamos jejuar e orar. Então, primeiro ele fala, se meu povo se humilhar. Tudo começa com jejum. Jejum é humilhar. Jejum é afligir a alma. Jejum é se humilhar diante de Deus. Jejum é humildade voluntária. Nossa, isso foi lindo que eu falei. O Espírito Santo é maravilhoso. Uau! Quero agradecer a Deus. Vamos orar antes de você sair. Você não pode sair sem oração. Isso, posso atrair os olhos do Senhor para minha casa. Oh, meu Deus, com certeza. Quando você jejua, principalmente você fazer um jejum com minha família, até eu vou falar com a Carol, até o Dudu, nosso filho, vai jejuar. Lá em Israel, até os animais jejuavam, porque isso atraía os olhos de Deus ficavam fixos sobre aquela família, sobre aquela casa. Meu Deus, isso é lindo demais. É como se trouxéssemos a própria Arca da Aliança, como foi na casa de Obed-Edom, e Deus começou a abençoar toda a família, toda a casa. Vocês estão vendo a importância do jejum, a importância de desenvolver uma cultura de jejum e oração. Parece que a nossa fé aumenta quando a gente fala sobre isso, né? Vocês estão sentindo vontade de jejuar? Fala comigo aí. É lindo. É lindo. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor. Queremos fazer calar nossa alma, Pai, diante do Senhor. Não é o que eu penso, não é o que eu sinto, não é o que eu quero. Era assim que Jesus vivia, Pai. Quando ele diz, Pai, se fosse possível, passa de mim esse cálice, mas contudo que faça a tua vontade. Ele dizia, eu não faço nada por mim mesmo. Ó Senhor, como nós queremos atingir esse patamar onde nossa alma não nos governa mais, mas o teu Santo Espírito. Ninguém pode agradar o Senhor se não for pelo Espírito. Por isso, Pai, nessa manhã, nós voluntariamente estamos dizendo, Pai, nós queremos nos humilhar diante do Senhor.
queremos dizer não para nossas almas. Eu te peço que essa cultura do jejum seja uma realidade na nossa vida. Ajude a mim e meus irmãos a zelar por essa palavra, Senhor. Diga para nós, dá-nos direção nesses dias, Pai. E nós pedimos que o Senhor atenda o nosso clamor, nossa oração. Nós queremos afligir nossa alma por amor ao Senhor, porque estamos dizendo não para nós mesmos, para sermos pessoas que agradam ao Senhor, que escutam o Senhor, que estão dispostos a fazer a sua vontade, não a nossa vontade. Te peço em nome de Jesus, enche-nos do seu amor, da sua graça. Abençoa o nosso dia. Obrigado por esse devocional maravilhoso. Obrigado por essa manhã. Obrigado pela família. Obrigado pelas ofertas que recebemos. Obrigado pelo amor da igreja conosco. Obrigado, Senhor. Dá-nos um espírito de gratidão, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa meus irmãos. Direciona cada um deles a fazer a sua vontade também. Em nome de Jesus. Amém.